Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Professor João Hélio aqui com mais uma aula sobre matemática. E o tema da aula de hoje será a multiplicação de números decimais, como vocês podem observar aí comigo na tela. Então, como é que eu vou fazer a realização de multiplicação de números decimais? Eu preciso saber alguns conceitos. Então, acompanhe aqui comigo na tela. Pessoal, multiplicação de números decimais. Primeiramente, o que é um número decimal? Um número decimal vai ser aquele número que nós chamamos de números com vírgula, que apresentam essa forma de 0,5, 0,2 e por aí vai. Temos aqui também, que as operações com números decimais estão presentes em nossas atividades cotidianas, desde a hora que acordamos para ir ao colégio, as horas, o preço do lanche, a quantia em dinheiro que você leva para a escola, o valor do combustível no posto de gasolina, que inclusive está bastante caro, e até a nota que você tirou na prova são representados por números decimais. Você observa aí, preços do rincão, alcatra 11,65, contra filé 11,65, colchão mole 10,58, e ou seja, nós podemos observar aí os números decimais muito presentes em nossas vidas. E hoje eu vou ensinar a vocês algumas dicas de como você está fazendo essa multiplicação com esses números, que são conhecidos para a gente como os números quebrados. Temos aqui multiplicação de um número decimal por um número, deixa eu só pegar aqui a minha canetinha, essa daqui, apontado a laser. Multiplicação de um número decimal por um número natural. 0,25 é a parte decimal e 3 é a parte natural. Podemos representar aqui no quadro de valores, no quadro de ordens, onde nós temos a unidade, que é a parte inteira, o D, que representa os décimos, e o C, que representa os centésimos. Se nós tivéssemos mais um número aqui, mais uma ordem aqui, seria os milésimos, décimos, centésimos e milésimos. O 5 fica na parte dos centésimos, o 2 nos décimos e o 0 na parte das unidades, que é a parte inteira. E agora nós podemos multiplicar, feito essa localização da posição de cada número, nós podemos multiplicar pelo 3. Temos aqui que 3 vezes 5, Claro, antes você vai perguntar, professor, e essa vírgulazinha aqui, para onde é que vai? Tenha calma, nós colocamos os seus números nas suas devidas posições. Agora nós vamos realizar a multiplicação normalmente, como se não tivesse aquela zero e aquela vírgula, E em seguida nós vamos colocar o zero e a vírgula no resultado. 3 vezes 5, nós vamos ter 15, então deixa o 5 e leva o 1 para os décimos. 3 vezes 2, nós sabemos que é 6, mais 1, 7, e 3 vezes 0, 0. E agora eu posso colocar essa vírgulazinha aqui embaixo, perfeito? Mas tem uma dica, duas casas decimais no número decimal, então o resultado também vai ter que ter duas casas decimais, perfeito? Mas eu já desci aqui de uma vez a vírgulazinha, por isso que é interessante a gente colocar a vírgula embaixo de vírgula, que nós vamos já ver em alguns casos posteriores, tranquilo? Então temos que entender essa parte aqui, Passou duas casas decimais aqui na multiplicação, eu tenho que ter duas casas decimais também, que são duas casas depois da vírgula. Observe que o número de casas decimais presentes no resultado final é o mesmo. Feito? Tranquilo? Dando continuidade. Multiplicação de um número decimal por um número natural. Agora nós temos aqui um número decimal com essas três casas decimais, ou três ordens decimais. Vamos representar no quadro de ordens, ou quadro de valores, O 1, décimos, o 2, centésimos e o 5, milésimos. E vamos multiplicar agora naturalmente, como realizamos uma simples multiplicação. 4 vezes 5 vai dar 20, eu deixo 0 e levo 2. 4 vezes 2 vai dar 8, com 2 dá 10, deixo 0, leva 1. 4 vezes 1 é 4, mais 1, 5. 4 vezes 0, 0. E eu posso repetir a vírgula aqui embaixo. Com detalhe, 3 casas decimais, vamos ter também no resultado ou no produto 3 casas decimais. Continuando, turma, desde já peço a você que vá deixando aí o seu like se você está curtindo esse vídeo, e qualquer coisa nos comentários você
coloca aí suas dúvidas ou suas sugestões. Realize a operação a seguir. Agora, multiplicação de dois números decimais. Prestando aqui atenção, colocando ou respeitando a vírgula embaixo de vírgula, nós podemos realizar as multiplicações. Ó. Feito, ó, vírgula embaixo de vírgula. A multiplicação entre dois números decimais é realizada de maneira semelhante à multiplicação de números inteiros. Eu fiz a multiplicação já diretamente, só para mostrar a vocês uma curiosidade. Ó. Ao final, somamos a quantidade de casas decimais dos dois números e colocamos uma vírgula nessas casas decimais no resultado. Por quê? Ah, Joelho, o senhor disse naquela operação anterior, no slide anterior, que eu poderia colocar a vírgula embaixo de vírgula. Se eu fizesse isso, essa regrazinha, né, ó, eu vinha descendo e teria que colocar aqui antes do 4, perfeito? Mas a gente não pode fazer isso sempre, nós não podemos fazer isso sempre. O que é que se deve fazer? Vai multiplicar cada númerozinho desse aqui de baixo pelo de cima. Por exemplo, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 4, 0, 0 vezes 0, 0. Tem alguma dificuldade nisso? Não, né? Continuando. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 0, 0. Por fim, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 0, 0. Passa o traço e realiza a soma dessas três parcelas que você encontrou o resultado. Somando, eu vou obter o 0, eu posso repetir aqui embaixo. 0 mais 4, 4. 0 mais 8 mais 2, 10. Deixa o 0, leva 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 4, 5. E esse 0 é só você descer aqui. Quantas casas decimais tem? 1, 2, 3, 4 casas decimais. Perfeito? Ó, então vai ser 0,504, né? Perfeito? Porque tem aquele segredozinho. E quando o 0 ele vem nessa posição aqui, ele não vai ter valor posicional. Tranquilo? Continuando, turma, nós vamos ter aqui um total de 4 casas decimais. Perfeito? Vamos aqui agora, ó, realizar a operação a seguir. Dois números decimais se multiplicando. Vírgula embaixo de outra vírgula. A multiplicação entre dois números decimais é realizada de maneira semelhante à multiplicação de números inteiros. Já temos aqui o resultado, né? Já fiz a multiplicação, como vocês bem sabem. Contamos a quantidade de casas decimais. Quantas casas decimais tem depois da vírgula? Ó? 1, 2. Então, no resultado, eu vou ter que contar 1, 2 e colocar o 0 e a vírgula. Vou colocar o 0 e a vírgula não, colocar somente a vírgula. Temos aqui, ó, duas casas decimais, um total de 2. E nós vamos ter duas casas decimais depois da vírgula. Dando continuidade, pessoal, lembrando, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com um coleguinha ou uma coleguinha que você acha que tem dificuldade nesse assunto de números decimais. 0,2 vezes 10. Professor, como é que eu faço isso daqui? Pessoal, tem aquela dicasinha. Se eu estou multiplicando por 10 por 100 por 1000, eu devo deslocar a vírgula numa ordem para frente, perfeito? Ó, 0,2 vezes 10. A vírgulazinha ela saiu daqui e foi para a frente do 2, perfeito? Então, ó, a vírgula anda uma casa ou uma ordem para a direita, não se esqueça. E se for por 100, a vírgula anda duas casas ou duas ordens para a direita. 0,2 vezes 100 vai dar 20. E por 1000, ela vai andar 3 casas para a frente, perfeito? Ó, a vírgula anda 3 casas para a direita. Opa, deixa eu só voltar aqui para a gente concluir. Então vai ter o valor de 200. 2, 20 e 200. Continuando. Multiplicação por 10 por 100 por 1000. Eu tenho 2,7, que é um número decimal, multiplicado por 10. O que é que faz? Ó, eu repito o 27 e a vírgulazinha que antes estava antes do 7, ela vai ficar, ó, depois do 7, porque eu multipliquei por 10. E agora, vou multiplicar por 100. Vai andar mais uma casa ou ordem decimal. Multipliquei por 1000. Vai andar mais uma casa ou uma ordem decimal. A gente pode concluir o quê?
Para multiplicar um número decimal por 10, por 100 ou por 1000, deslocamos a vírgula 1, 2 ou 3 ordens decimais para a direita, respectivamente. Continuando, multiplicação por 10, por 100 por 1000, 0,12 vezes 10. O que é que vai acontecer? Eu vou ter que andar uma vírgulazinha para a direita, né? Ó. Então vai ficar 1,2. 0,12, multipliquei por 10, 1,2. E agora? Temos por 100, vai andar mais uma ordem para a frente, ó. Para a direita, no caso. E vai ser 12. 0,12 multiplicado por 100, o resultado 12. E agora, por 1000, vou andar mais uma ordem, vai ficar 120. Perfeito? Concluindo, para multiplicar um número decimal por 10, por 100, por 1000, deslocamos a vírgula 1, 2 ou 3 ordens decimais para a direita, respectivamente. Tranquilo? Beleza? Posso ir para frente? Vamos lá, ó. Multiplicação por 10, por 100, por 1000. Mais uma vez, vocês já aprenderam, ó, tranquilo. Se a vírgulazinha está aqui, ela vai para onde? Ó? Para depois do 1. Então, vai ficar 1,25. A vírgula anda uma casa para a direita. Perfeito? 0,125 por 100, ela vai andar duas casas para a direita. Ou seja, ao invés de ser para depois do 1, vai para depois do 2. E por 1000, pessoal, ela vai andar 3 casas. No caso, deixa eu só voltar aqui para concluir, né? Se eu multiplicasse por 1000, ia ficar 125. Perfeito? Então, concluindo, saber realizar as operações com esses números é muito importante para resolver problemas diários que aparecem em nossas vidas. Por exemplo, né? Se 1 quilo, vamos colocar, se 1 quilo de carne ele vai custar aí, sei lá, R$ 36,95, 5 kg de carne vai custar quanto? Você vai ter que realizar a multiplicação. Perfeito, turma? E para os professores que estão acompanhando essa minha aula, eu tenho esse material aqui, pessoal, de aulas prontas de matemáticas. Essa foi só uma amostra. Eu tenho mais 29 aulas direcionadas a temas de frações, porcentagem, probabilidade, que corresponde ao material de aulas prontas de matemáticas para o ensino fundamental 1. Quarto, quinto e sexto ano. Se você tem curiosidade e quer adquirir uma amostra grátis ou quer adquirir esse material por completo, eu vou estar deixando o link aí nas descrições. No mais, peço a você que deixe seu like, né, e compartilhe esse conteúdo para as demais pessoas que têm muita dificuldade nesse assunto de números decimais. Deixo aqui meu forte abraço e até a próxima.